Salmo 139. Quem aqui trouxe Bíblia de papel? Deixa eu ver os crentes raiz. Levanta ela aí. Olha aí, veio armado, veio com a espada do Senhor. Abre aí em Salmo, todo mundo, Salmo 139, seja a sua Bíblia física de papel, seja ela digital. Você encontrou? Se você não tem Bíblia, cola do lado de alguém aí. Por quê? Porque hoje a gente vai ler bastante Bíblia, tá bom? Eu vou te ajudar a você bater a sua meta, a sua cota de leitura bíblica do dia. Você está pronto? Mas de verdade, vamos focar agora porque a gente vai ler o Salmo 139 inteiro. Inteirinho a gente vai ler junto. Que você esteja atento sobre cada versículo. Diz assim o Salmo 139, o verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada, o meu trabalho e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para Ti, porque a noite brilhará como o dia, pois para Ti, Senhor, as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As Tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, eles falam de Ti com malícia. Em vão os Teus adversários se rebelam contra Ti. Acaso eu não odeio os que Te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que se revoltam contra Ti? Eu tenho por eles ódio implacável. Considero-os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139 é um salmo poderoso. Você concorda comigo? Talvez o Salmo 139 é um dos salmos que eu carrego comigo assim desde a infância e provavelmente o mais importante. Porque eu me lembro, quem aqui é da época do esmilinguido? Deixa eu só ver. Tá, tem alguns aí, tá vendo? A gente vai conhecendo. Mas eu lembro que em uma gincana bíblica, filho de crente, até a gincana é bíblica. E numa gincana bíblica eu ganhei um cartãozinho do esmilinguido. E era exatamente o Salmo 139 que estava lá. E só que eu fiquei tão feliz que eu tinha ganhado a gincana, sabe? Aquele ego infantil, tipo, eu ganhei, eu fui o primeiro. E eu guardei isso por muitos anos. E o Salmo 139 sempre ficou na minha mente. E quando eu leio, todas as vezes, eu tenho meditado nele nas últimas semanas, o Senhor tem falado comigo, porque existe uma revelação muito grande no Salmo 139. Ele é um salmo completo, talvez um dos mais completos. O livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, e eu não sei se você sabe, mas ele é praticamente dividido em 5 livros.
foram juntados as poesias e esses 5 livros se tornou o que é o livro de Salmos. E nós temos vários autores, não foi apenas um autor, Davi o principal, mas não foi o único. E nós vemos que os livros de Salmos, as poesias, elas foram compostas, foram escritas mais ou menos a maior, a mais bela pérola do saltério. Como o salmo mais precioso, como a coroa dos salmos. Especialistas consideram o Salmo 139 como essa coroa, e sem dúvida é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. O texto, ele retrata a grandeza de Deus. O texto, ele vai retratar a majestade de Deus, assim como nós falamos e cantamos nessa manhã. A escrita desse salmo mostra a intimidade de Davi com Deus. A escrita desse salmo não apenas mostra a intimidade de Davi com Deus, mas ele também mostra a teologia de Davi, a análise teológica, quase que uma aula de teologia sistemática. E aí os mais estudados vão entender isso, porque o Salmo 139, ele comunica claramente, ele também tem santidade, ele também tem justiça. Agora, existem atributos que só Deus tem. E que mesmo naquele dia, quando nós recebermos o corpo glorificado, nós não teremos esses atributos. E o salmista, ele traz isso de uma forma muito clara. Do verso 1 ao verso 6, você vai reconhecer o quê? De Deus, ele então comete, além de um adultério, ele comete um assassinato. E Urias morre. E aí Davi fala, show de bola, consegui esconder meu pecado, traz Batseba, agora ela é minha esposa, eu vou me deitar com ela está grávida, tudo certo. Só que diz a palavra que isso desagradou o Senhor. Então, quando nós vivemos uma vida de desobediência, quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida escondida da vontade e do propósito do Senhor para nós, é quando nós estamos vivendo em pecado, em desobediência. Então, quando eu estou em desobediência, quando estou em pecado, eu estou me escondendo de Deus. Mas assim como foi com Davi, você não consegue se esconder do Criador. E talvez você está assim, pastor, isso é meio óbvio. O pecado é o que faz separação entre nós e Deus, eu sei disso. Tá bom, mas então vamos para o ponto 2. Quando nós nos escondemos de Deus? Quando nós somos cheios de razão. Quando nós estamos cheios do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, cheio de nós mesmos. Quando nós sabemos tudo. Você conhece alguém assim? Que ele sabe tudo? O carro dele é o melhor, ele mora no melhor bairro, ele vai nos melhores restaurantes, a viagem dele é melhor. Você conhece esse chato? Não dá para conversar, porque tudo dele é melhor. E se você não conhece, cuidado, porque talvez seja você essa pessoa. Mas a verdade é que sempre tem essa pessoa que ela sabe tudo, ela sabe mais que todo mundo. Não tem espaço nela para aprender algo com outras pessoas. E quando nós somos cheios de razão, eu vejo isso aonde? Eu vejo Jonas. Jonas no capítulo 1, verso 1 diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. E no verso 3 diz, Jonas, porém, fugiu da presença de Deus. E por que Jonas ele foge da presença de Deus e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis? Porque Jonas ele era um sabe-tudo. Jonas ele carregava consigo, eu te conheço, Senhor, e eu sei como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é compassivo, e o Senhor é poderoso para, se esse povo se arrepender, o Senhor vai perdoar e o Senhor vai voltar atrás com a tua palavra. Então, como eu já te conheço, como eu já sei, eu não vou cumprir a tua vontade, eu não vou cumprir a tua palavra, e eu escolho ser cheio de razão, ao invés de viver os planos de Deus. Então, quando eu vivo cheio de razão, quando os meus planos são maiores, eu estou me escondendo do Senhor. E é isso que Jonas está fazendo. Jonas, ele é a expressão viva do que Davi fala no Salmo 139.
No capítulo 2, Jonas ele vai falar que ele foi lançado nas profundezas do mar. No abismo ele clamou, do Sheol ele clamou ao Senhor. E o Senhor lhe trouxe de volta à vida. Você vê a correlação do Salmo 139 com o que Jonas viveu? Ele foi às profundezas e mesmo lá, quando ele orou, o Senhor respondeu e ele voltou à vida. Ou seja, o Senhor estava enxergando e vendo Jonas dentro da barriga do peixe. Veja que a razão de Jonas estava acima do plano e da ordem de Deus. Quantas vezes a nossa razão rouba o espaço daquilo que Deus quer fazer? Quantas vezes a nossa experiência, as nossas conexões roubam espaço daquilo que Deus quer fazer? E eu, lendo isso, eu me lembro de Jó. Quando Deus diz para Jó, lá no capítulo 38, Jó começa a questionar e se indagar com Deus, e Deus fala: ô Jó, onde você estava? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir sobre a terra? O que Deus está falando nos dias de hoje? Se tivesse a nova versão traduzida, a linguagem de hoje, dos nossos dias, para os nossos manos, seria: ô Jó, você jogou aonde, meu filho? Jó, quem é você para você indagar os planos de Deus? Se orienta, tenha autoconsciência, calma. Então tem gente que está tão cheio de si, cheio dos seus conhecimentos, cheio das suas habilidades, cheio das suas conexões, cheio na sua conta bancária, está tão cheio de si mesmo, que isso está o levando a se esconder de Deus. Porque a verdade é que tudo isso te leva ao quê? A viver uma vida sem a dependência de Deus. E deixa eu te falar, o melhor palácio, o melhor lugar, sem a presença de Deus se torna o lugar mais perigoso. Davi estava no maior palácio, com o maior exército, mas a arca do Senhor, a presença de Deus, não estava no palácio. Então o palácio se tornou o lugar mais perigoso. E eu não estou dizendo aqui de uma vida miserável, de castidade, onde você tem que sofrer, não é isso. Mas nós precisamos viver uma vida de dependência de Deus, porque confiança é uma coisa, prepotência é outra. Você tem que ser confiante, sim. Você tem que chegar e falar assim: eu sou filho de Deus, o Senhor me escolheu, e eu vou transformar esse trabalho, eu vou transformar essa escola, eu vou transformar minha família, nós vamos transformar essa cidade. Isto é confiança. Agora, prepotência nós não devemos ter, orgulho nós devemos lançar fora. Não, só nós sabemos fazer igreja. Não, só nós temos um ministério de adoração incrível. Só nós temos um ministério de adoração. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não somos melhores que ninguém. Nós só estamos vivendo na dependência do nosso Deus. E que nós venhamos a continuar vivendo na dependência dEle. Porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Está entendendo? Porque Salomão, o Provérbio 6:16 vai dizer que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. E a primeira coisa que essa listinha traz é o quê? Olhos altivos, orgulho, arrogância, prepotência. O Senhor odeia. Então, quando eu estou cheio de mim mesmo, quando eu estou cheio das minhas verdades, quando eu estou cheio da minha justiça, quando eu decido pelos meus próprios caminhos, quando o meu orgulho está imperando, eu me escondo de Deus. E como nós vimos com Davi, não tem como escapar de Deus, Ele é um Deus inescapável. Mas a verdade é que quando eu estou cheio de mim mesmo, eu tento me esconder. Então quando eu ando em desobediência, quando eu ando em pecado, ou quando eu estou cheio de mim, eu me escondo de Deus. Agora, o terceiro ponto, quando que eu me escondo de Deus? Quando temos medo.
Fala a pessoa do seu lado, medo. Quando nós não nos achamos capacitados, mesmo chamados por Deus, mesmo recebendo a palavra de Deus, nós não nos sentimos capacitados, nós vivemos o medo. Olha só, em 1 Reis 19 diz: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu. Quando eu tenho medo, eu me escondo. Elias, ele acaba de experimentar o poder de Deus. Elias, ele acaba de vencer o X Games profético. As Olimpíadas proféticas, Elias acaba de vencer contra 450 profetas de Baal. E ele sai desse lugar vitorioso contra 450 e dali o medo direciona ele para uma caverna. Então Elias se esconde, porque o medo nos faz nos esconder. Mesmo vivendo uma manifestação da soberania de Deus, o medo leva Elias a correr para dentro de uma caverna. Assim também funciona com a gente. Eu não sou capacitado, eu não tenho as credenciais, esse projeto é grande demais para mim. E nós colocamos tanto empecilho, e aí o que acontece? Se esconde na caverna, se esconde de Deus. Em Êxodo 3 relata o encontro e o chamado de Deus com Moisés na sarça ardente. O verso 6 diz que Moisés teve medo de ver o Senhor. É o medo. O Senhor fala: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E Moisés, ele tem medo, e ele se esconde da face do Senhor. Em 1 Samuel 10, o Saul, rei, foi escolhido. No capítulo 10 de 1 Samuel diz assim, a história de quando ele é levantado como rei, e perguntam: cadê ele? E ele estava escondido no meio da bagagem. Saul estava com medo de se tornar o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Em Atos 9, na conversão de Paulo, nós encontramos quem? Ananias. E Ananias fala: Senhor, tem certeza que a gente está falando do mesmo Saulo? Porque o que eu conheço, ele está matando geral, ele está passando a régua, tudo que é cristão que passa na mão dele, morre. O Senhor tem certeza que é esse homem que o Senhor está me enviando? Ou seja, Ananias teve medo, mas a verdade é que o medo, ele não pode nos parar. A verdade é que o medo não tem poder sobre a sua vida, o medo não tem poder sobre a sua casa. E o medo não vai te travar, porque quando nós deixamos o medo tomar conta das nossas vidas, nós deixamos de cumprir o chamado e o propósito de Deus. Ananias falou: tá bom, eu vou com medo mesmo, eu vou para cima. Deixa eu te falar, Zion, escute isso: o medo te faz habitar em lugares que você não foi criado para habitar. O medo te faz morar em lugares aonde você não foi criado para morar. Por isso, nessa manhã, rompa com o medo. Quebre essa aliança com o medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E no nome de Jesus declara que medos são quebrados aqui nessa manhã. Angústias são quebradas aqui, porque o medo nos empurra para vivermos uma vida escondida. Então, quando eu me escondo de Deus? Quando desobedecemos, quando somos cheios de razão, e em terceiro, quando temos medo. Agora, o último ponto, e talvez se você, assim como eu, é um crente rato de igreja, velho de igreja, é aqui que eu vou cutucar você. Porque o quarto ponto, quando nós nos escondemos de Deus, é quando nós entramos na rotina. Fala, pessoal do seu lado, rotina. Olha só o que diz em Lucas 18, o verso 21. A tudo isso eu tenho obedecido
desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Aqui é a passagem do homem rico. Ele encontra o Senhor e ele faz uma pergunta: como que eu faço para herdar o reino dos céus? E ele fala: eu já sigo os mandamentos, eu sigo a lei, eu cumpro a lei, eu faço tudo bonitinho. E o Senhor fala: então vende tudo e me segue. E diz a palavra que o coração dele se entristece e ele sai, porque ele era muito rico. Sabe, o homem rico, ele era apegado demais à sua rotina para largar tudo e seguir a Deus. Ele era religioso demais. Porque eu vou de domingo para a igreja, toda a ceia, pelo menos eu estou lá. Eu leio a minha Bíblia, eu dou os meus dízimos, eu sou generoso em oferta, eu até hoje li o QR Code do Prolegado e eu vou ser contribuinte fiel do Prolegado. Eu vou no link, eu sirvo em área executiva. Deixa eu te falar, cuidado para que isso não se torne uma religiosidade. Porque quando o homem rico ele fala isso, Jesus fala: tá bom, você já segue tudo, você já faz tudo, então deixa eu te pedir algo diferente, deixa eu te pedir algo novo. E a resposta é: não, aí não, Jesus, isso aí não. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós entramos na rotina. Não, eu já faço meu papel, eu vou para a igreja, eu vou no link, eu lidero um link, eu lidero a área executiva, eu fui para o evangelismo, está tudo certo. Mas cuidado para que isso não se torne uma rotina evangélica e você não esteja sensível o suficiente para ouvir a vontade de Deus e o que Ele está te pedindo. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou amando essa cidade. Cada dia que passa eu estou amando mais essa cidade. Cada dia que passa, como a pastora Miriam diz aqui, eu estou amando vocês. Ainda mais quando chega comida em casa, eu amo mais. E eu estou ficando cada vez mais apaixonado por vocês. Agora, o que eu não quero e o que eu não posso é estar confortável o suficiente para entrar numa zona de conforto onde eu não queira mais ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, para que mais obra? Para uma praça? Para quê? Arrumar o queolo? Não, vamos pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Seu hipócrita, você não faz isso? Ah, para quê? Para que a gente se esticar mais? Para que um segundo culto? Para quê? Vocês estão entendendo? E a minha oração e o que está queimando no meu coração: Senhor, não me deixa que esse conforto de que esse povo maravilhoso, de que essa cidade maravilhosa me torne tão frio e tão rígido, aonde eu não consiga entregar o meu Isaac diante do teu altar, aonde eu não consiga entregar e consagrar tudo ao Senhor, porque se for necessário, mais uma vez, eu faço. Não me deixe entrar numa rotina de vida. Eu já fiz uma vez, eu quero fazer de novo se for necessário. Eu sei o quanto eu sangrei, eu sei o quanto a minha família chorou, mas Senhor, se for necessário, faz de novo. O que eu não quero é viver uma vida de rotina. Cuidado, crente. Cuidado para a tua rotina, para a tua autossuficiência não se tornar o seu maior inimigo diante do propósito de Deus para a sua vida. Porque o jovem rico, ele estava numa rotina tão padronizada, tão estruturada, que ele não conseguiu ser sensível ao chamado de Jesus. Então, quando eu estou vivendo uma rotina, eu preciso tomar cuidado, porque isso me lembra o que Jesus disse lá em Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem.
PH, então você está dizendo que uma vida normal vai me fazer perder a salvação? Eu não disse isso. Se você entendeu isso, deixa eu falar, eu não disse isso. Não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que uma vida rotineira, uma vida carnal, uma vida onde você está ocupado demais com as coisas terrenas, vai te levar uma hora ou outra para um esfriamento espiritual. Uma vida onde você só se ocupa com as coisas desta terra, deste mundo, vai te tornar menos sensível espiritualmente. Vai reduzir a sua visão de reino. E dependendo da evolução, sim, você pode errar o alvo. E eu estou te falando de algo que eu tenho visto. 4 décadas crente, servindo ao Senhor, e eu tenho visto amigos meus que estavam comigo, lá naquele monte, onde eu vi o galinho pegar fogo. Lá quando eu tive o meu encontro sobrenatural com o Senhor, eu lembro, quem estava comigo lá? E eu sei onde eles estão hoje. E não é na casa de Deus. E não é na presença de Deus. Então eu já vi essa história. Ah, mas é só mais um jogo. Domingo que vem eu vou na igreja. Ah, é a última negociação. Na próxima negociação eu vou fazer direitinho, eu vou fazer bonitinho, eu vou emitir o meu imposto certinho. Não, é só o último esqueminha aqui, porque isso aqui vai ajudar a minha casa, a minha família, e aí, a partir do próximo, eu vou fazer direito. Não, é só um último encontro, depois eu vou regularizar essa situação. Não, é só a última ficada. E depois eu vou me alinhar com o coração de Deus. E esse só a última te leva para uma rotina. E esse só a última te torna uma rotina, é a última vez. É a última vez. Que o Senhor nos livre de viver uma rotina, uma vida de rotina carnal. Que o Senhor venha nos livrar de viver essa vida de rotina carnal, onde os meus ouvidos não estão sensíveis para ouvir a voz do meu Senhor e do meu Criador. Porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Não há como se esconder. Em Hebreus o autor vai dizer, no capítulo 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. C.S. Lewis, ele tem uma frase que explica bastante isso aqui. E ele diz que não há como se esconder de Deus, porque não há fora de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, você não consegue se esconder de Deus. Não tem nada que você faça que você vai conseguir escapar da presença de Deus, porque não existe nada fora dele. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E esse Davi que nós falamos tanto hoje, ele então entrega as suas últimas instruções ao seu filho Salomão. E ele fala: Salomão, você vai assumir o reinado, deixa eu te dar algumas instruções. E lá em 1 Crônicas ele vai dizer assim, no capítulo 28, quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição. E olha só o que Davi vai falar para Salomão: pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E Davi, ele dá instrução para Salomão, e quando nós olhamos Salomão no fim da sua vida, não colocou isso em prática. Salomão, ele sabia disso, mas a desobediência, os pecados, a rotina do palácio fizeram Salomão se esconder de Deus. Mas Salomão sabia que era impossível, porque em Provérbios capítulo 20 tem um provérbio de Salomão que diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você é conhecido por Deus, você é vasculhado por Ele. Não tem o que você fazer.
São 8 bilhões de pessoas no mundo. São 2 trilhões de galáxias no universo observável. São cerca de 10 sextilhões de estrelas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece todas pelo nome. E mesmo diante dessa grandeza do universo, mesmo diante de tantas pessoas, Jesus disse que até os fios de cabelo da tua cabeça o Senhor conhece. Ele te conhece por inteiro. Ele te conhece por completo. Todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pensamentos. E mesmo assim, escolhe e anseia por um relacionamento comigo e contigo. Mesmo nos conhecendo de forma tão profunda e de forma tão íntima, Ele continua amando e não desistindo de você. Queridos, só existe um lugar onde eu e você podemos esconder. A Bíblia nos dá um lugar o qual nós devemos correr e nos esconder, porque a Bíblia nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nesse esconderijo, nessa caverna você encontra descanso. Neste esconderijo você encontra paz e você encontra um Pai que te ama. Se tem um lugar para você se esconder nesta manhã, que seja no esconderijo do Altíssimo, porque a verdade é que nós não fomos chamados para nos esconder, mas nós fomos chamados para encontrar. O Senhor Deus, através do profeta Jeremias, vai dizer no capítulo 29: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E a segunda parte diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Queridos, nessa manhã, que nós venhamos a nos esconder no esconderijo do Altíssimo, e que a sombra do Onipotente venha trazer descanso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque não há como escapar dos olhos do Criador e do Altíssimo Deus. Não tem um lugar desse mundo que Ele não conhece. Não tem uma palma desse universo, dos mares e da terra, dos continentes que Ele não conhece. E por mais que talvez você tenha tentado, assim como eu, se esconder do Criador, por mais que em algum momento da sua vida você tentou se esconder, deixa eu te falar, toda vez que o homem se esconde de Deus, tem um depois. O teu destino não é uma caverna, o teu destino não é esconderijo, porque Deus sempre levanta o homem e a mulher para algo poderoso. Quando o Senhor encontra Adão, Ele faz pergunta: cadê você, Adão? Senhor, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Ele é onisciente. Mas a partir do momento que Ele expulsa Adão do jardim, Adão começa então um mandato cultural em frutificar, multiplicar. Da mesma coisa nós vemos Elias. Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, Elias sai direto para quê? Para levantar reis, para ungir reis. Da mesma forma foi com Jonas. Jonas, sai desse peixe, Jonas, e vai pregar arrependimento em Nínive. E a cidade foi restaurada através da palavra de Jonas. Então deixa eu te falar, meu querido, você não foi feito para ficar escondido. Você não foi feito para viver nessa caverna. Você não pode e nem consegue se esconder dos olhos do Criador. Hoje, com amor, Ele está te falando: eu te vi, eu te encontrei e eu te amei. Que a nossa oração nessa manhã seja o verso 23 desse salmo:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me prova e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Zion, que a nossa oração seja essa nessa manhã, porque o ponto alto do salmo não é o quanto Davi conhece a Deus. O ponto alto desse salmo não é o quanto ele sabe do conhecimento teológico a respeito de Deus, mas é a rendição do homem. Não uma autoproteção, mas uma autoexposição diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe como eu sou pecador. O Senhor viu aquele adultério, o Senhor viu aquele assassinato, o Senhor viu. O Senhor viu como eu tratei a minha esposa, o Senhor viu como eu tratei os meus filhos, o Senhor viu como eu tratei um líder, o Senhor viu como eu tratei o garçom, o Senhor viu como eu tratei o manobrista, o Senhor viu. Por isso, sonda-me, ó Deus. E o salmista, ele encerra o salmo com um clamor por purificação. Ele quer que Deus revele aquilo que nem ele mesmo consegue enxergar. E a primeira epístola de João vai nos falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje é uma manhã de Santa Ceia, e o Deus fiel e justo, Ele é poderoso para nos perdoar. Pois, Senhor, nesta manhã, vê se há em nós alguma conduta errada, vê se há em nós algum caminho que te ofende, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, porque o conhecimento de Deus precisa levar à transformação. Assim como Davi, nós clamamos, curva a sua cabeça nessa hora, assim como Davi, nós clamamos, sonda o nosso interior, ó Deus, sonda o nosso caminho e nos guia por um caminho eterno. Ó Senhor, sonda os nossos corações nessa manhã, esquadrinha os nossos corações nesta manhã. Vamos com as suas palavras, se entregue ao seu Senhor, fale com o seu Deus. Ele te conhece, não há nada oculto, não há nada escondido demais que o Senhor não conhece. Nada posso esconder, que não sou nada
agrade ao Senhor. Vê se há em nós algo que tem nos desviado dos teus caminhos. Nesta manhã nós nos entregamos ao teu senhorio. Nós reforçamos a nossa aliança contigo.